Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Recebe os nossos louvores, Senhor, que é de coração, é um coração grato ao Senhor. Eu peço que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, abrir os nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Irmão, fala aí com Deus agora, fala você, fala aí, Senhor, eu abro os meus ouvidos espirituais, eu quero ouvir a Tua voz nessa noite, fala comigo. 1 Reis 17, de 1 a 6. Mas você deixa a sua Bíblia aberta, porque muitas vezes é mais fácil acompanhar por ali, mas se eu tenho a Bíblia aberta, quando chegar na sua casa, se você quiser rever o texto, você está marcado aí, você sabe onde está. Antes disso, eu quero ler 1 Pedro 5, 7, não precisa abrir, é um texto bem pequenininho. Ele diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então quer dizer, nós devemos lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. Agora sim, 1 Reis 17, de 1 a 6. Então Elias, o tesbita é a cidade onde ele morava, onde ele nasceu, dos moradores de Gileade, disse a Acabe era um rei de Israel, mas um rei mau, um rei idólatra e corrupto, né? Então, continuando, Elias disse ao rei: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, ele e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. E os corvos lhes traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente. Torrente é um riachozinho, né? E na verdade era um deserto, o lugar onde eles estavam ali. Irmãos, esse texto é muito rico. Vocês vão perceber que quando a gente vai avançando, nós vamos aprendendo coisas preciosíssimas. E a primeira coisa que eu quero te falar é que a sua fé, ela não te protege, não te imuniza, né? A gente ouviu falar muito de imunizante aí, Covid, gripe. A sua fé, a nossa fé, ela não nos imuniza contra as coisas da vida. Não nos imuniza, porque o cristão, ele fica doente, cristão, ele perde o emprego, ele fica triste, a gente fica triste às vezes. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente tem dificuldades, a vida nossa é uma vida que nós temos dificuldades no decorrer da vida. E essas dificuldades, muitas vezes Deus usa as dificuldades para colocar de volta no caminho. A pastora uma vez pregou sobre isso, eu me lembro muito bem desse dia. Ela falou o seguinte, que muitas vezes Deus dá um tranco, você está fora, andando para fora do caminho, do trilho, e Deus vem, dá aquele baque, se assusta, mas é para te colocar de novo no rumo, no caminho. E Elias era profeta em Israel, e ele era um cara obediente ao Senhor. E o Acabe era um rei mau. Pensa num rei mau, era o Acabe. Foi tido entre os piores reis de Israel. E Elias, ele estava sendo perseguido por Acabe. E esse Elias, ele chega, segundo a palavra do Senhor, ele chega e profetiza para Israel, para a nação inteira, e fala: olha,
vai parar de chover, vai ter uma grande seca e nem orvalho vai cair, porque às vezes não chove, mas no inverno tem aquele orvalho que rega a terra. Ele falou, nem orvalho vai cair, porque olha só, ele falou assim, ó, perante o Senhor em cuja presença eu estou, vai acontecer isso. E toda a nação, ela começou a sofrer por causa do pecado do rei, por causa do pecado de Acabe. Eu falei uma vez aqui na igreja, que muitas vezes por causa de um líder, a igreja cai. Por causa de um líder, um departamento às vezes não vai bem. Por causa de um líder mau, uma nação inteira. Olha só o que o sujeito está fazendo lá. A gente sabe que nós temos que abençoar Israel. A Bíblia fala, abençoe Israel. E aí a nação está amaldiçoando o estado que Deus abençoa. E olha só que Deus fala com Abraão, lá antes de começar o povo de Israel. Ele falou assim, ó, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus falou para isso para Abraão, e ele falou para toda a sua descendência. E o que nós estamos fazendo agora? Através do nosso líder máximo, amaldiçoando Israel. Você imagina a consequência que nós podemos assumir a partir disso? Por causa de um líder, e por causa de Acabe, estava ali o povo sendo castigado com a seca. E aí nós vamos ver, irmãos, eu vou falar muito sobre obediência. E aí Elias, olha, quando ele recebe a ordem de Deus, ele retira, Deus falou com ele, retira-se para Querite. Querite era um deserto, uma região. E aí ele falou assim, esconde-te ali. Irmãos, tem situação que a gente tem que tirar o time de campo. Tem situação que nós temos que nos recolher ao nosso quarto. Elias estava ali e o rei perseguindo ele, e Deus falou assim, ó, vai lá, fica quietinho lá, que eu vou te sustentar. Muitas vezes nós temos que ir para o nosso quarto de oração. Está acontecendo uma guerra em casa, um brigando com o outro, às vezes filho, e muitas vezes Deus fala assim, vai para o quarto, vai para a oração. E às vezes nós temos que enfrentar o inimigo, mas tem vezes que nós temos que nos retirar. Deus nos dá recomendações diariamente. Tem dia que agora é para avançar, tem dia que fala, não, agora, hoje você vai ficar mais quieto, você vai se retirar. Tem irmão aqui na igreja que está precisando de férias, está cansado. Tem muitos irmãos cansados. Às vezes nós temos que dar uma fugida, dar uma retirada, descansar nossa cabeça, nossa mente, ficar um pouquinho com a família. E aí, essa orientação que Deus nos dá é dia a dia. Então você precisa ouvir as orientações de Deus todos os dias para obedecer. Se a gente não tem a orientação de Deus, como que nós vamos obedecer? E aí Deus fala assim com Elias, olha, vai embora e fica lá no negócio que eu vou te sustentar ali. Eu vou te sustentar. Irmão, que coisa melhor que Deus fala. Gente, pensa bem se é você. Deus fala assim, Valeriane, ó, eu vou te sustentar. É Deus falando. Não é Juninho? Juninho, eu vou te sustentar. Não temas, não fica com medo não, esse negócio de trabalhar, eu vou te sustentar. Então muitas vezes Deus ele fala com você, eu vou te sustentar. E Elias, ele estava sendo sustentado, sabe por quê, gente? Por corvo. Corvo é um bicho que come, até carne podre ele come. Você imagina um corvo levando carne e um corvo levando pão para Elias. Irmão, confia no Senhor. Confia no Senhor que Ele vai te sustentar. A provisão virá. Não se atemorize disso. Uma vez eu estava, isso já tem um bom tempo, os meus filhos eram pequenos, a gente estava
eu estava desempregado, a Cláudia também não estava trabalhando, e ela sempre fazia alguma coisa em casa, ela sempre pegava alguma coisa para vender e tal, ela sempre estava vendendo alguma coisa, e naquela época a gente não estava vendendo nada, e as coisas foram acabando, e aí nós fomos para a oração. Eu estava olhando, buscando um emprego, mas não estava achando, e aí nós fomos para a oração, eu, a Cláudia, os 2 filhos meus, pequenininhos, um tinha 5, o outro tinha 2, nós ajoelhamos na sala e falamos: Senhor, nós precisamos, a gente quer tomar café, a gente não tem pão e nem leite, nem dinheiro para comprar. Enquanto a gente estava orando, bateu na porta lá de casa, e era uma pessoa que trouxe pão e leite. Amém, irmão? Glória a Deus por isso. Trouxe, gente, não trouxe nem mortadela, nem manteiga, não, trouxe pão e leite. É o que nós pedimos para o Senhor. Nós estamos precisando disso. Gente, se eu for contar aqui, foram inúmeras vezes. Umas 2 semanas atrás, eu estava precisando de resolver algumas coisas lá em casa e acertar algumas contas. Não tinha nada em atraso não, mas eu queria acertar algumas contas, fazer uma compra boa. Aí eu falei: Senhor, eu preciso de 4.000. Compra boa, né? 4.000. Mas eu precisava desse dinheiro, 4.000. Falei: Senhor, eu preciso de 4.000. E aí eu vou orando, orei de manhã, e aí eu fui para Belo Horizonte. Gente, no meio do caminho, eu não sei o que houve, não sei se eu estava dirigindo, não sei se a gente parou num posto de gasolina. Aí eu olhei na minha conta, lá tinha aquele símbolozinho, um triângulozinho do Cicobi, sabe? Quando alguém manda alguma coisa para você, tem um triângulozinho, uma notificação. Falei: acho que eu recebi algum depósito. Eu fui olhar na minha conta, nada. Aí eu olhei na conta da igreja. Irmão, você sabe quanto tinha? Alguém depositou para a igreja? R$4.000. E não era daqui da igreja, é alguém, um amigo nosso que de vez em quando conversa conosco, de vez em quando ele manda uma oferta boa. E aí ele mandou 4.000. Eu falei: Senhor, eu não estou entendendo, eu estou precisando de 4.000 ainda, mas a igreja é bênção, glória a Deus. Mas Deus responde a nossa oração, Deus responde. Naquela hora a igreja estava precisando mais, aí a gente limpou, e a gente colocou tudo em ordem. Mas olha só, a provisão de Deus virá. Mas eu quero falar com você que tem coisas que a gente tem que fazer para essa provisão vir. E aí no verso 4 diz o seguinte: beberás da corrente, os corvos trarão carne e pão. E o que um servo, só um minutinho, o que um servo obediente faz? Ele obedece. Então ele foi para o deserto, e muitas vezes, irmãos, talvez você esteja passando por um deserto. Talvez você faça: pastor, eu estou no deserto, parece que eu não consigo ouvir a voz de Deus, parece que está dando tudo errado. Muitas vezes Deus nos leva para o deserto, mas o deserto não é um lugar para você morar. O deserto é um lugar que Deus vai te capacitar. Eu tenho falado com vários irmãos: irmão, não preocupa se você estiver passando por um deserto, se você estiver passando por uma situação difícil, que muitas vezes Deus nos leva para um lugar para nos capacitar, para nos ensinar, para nos falar as coisas. E muito do que você está passando hoje, presta atenção nisso que eu vou falar, muitas das coisas que você está passando hoje, você vai ajudar pessoas no futuro. Muitas das coisas, dos problemas, das dificuldades, você vai ajudar pessoas que vão passar pelo mesmo problema que você passou, e você vai poder ajudá-las, porque você vai falar: olha, é possível, Deus me redimiu, Deus me ajudou, Deus proveu a minha vida, e é possível. Ele recebia pão e carne de manhã e pão e carne à noite, e bebia da corrente de água. Tudo certo? Está tudo ótimo, não é, irmãos? Está no deserto, mas está recebendo água, está comendo pão, tudo certo? Nada. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Não está tudo certo, não. Aquilo era provisório. Quando servimos a Deus, não estamos livres de problemas. Mas tem um negócio: Deus está conosco.
Irmão, Deus está com você no barco. O barco não vai afundar. Irmão, pode ser a pior coisa que você esteja passando. Pastor, nunca passei por esse negócio na minha vida. Irmão, fica firme. Jesus está no barco. O seu barco não vai afundar. E o Elias, gente, ele estava lá quietinho lá, estava tranquilo no deserto, e Deus falou assim: vai lá para a cidade de Sarepta. Sabe o que quer dizer Sarepta? Fornalha. Ele saiu do deserto, o negócio estava ruim, agora vai para fornalha. E aí ele vai, gente, o Elias, Deus fala assim: vai, ele levanta e vai na mesma hora. Quem dera se todo mundo fosse obediente assim ao Senhor. Deus fala assim: não faça isso, você não faça. Não faça isso, cuide disso. Faça isso se a gente obedecesse. Muitas vezes a gente erra, a gente colhe coisas por causa de falta de obediência ao Senhor, falta de obediência à palavra. E muitas vezes a gente sabe o que está escrito, sabe o que deve fazer, mas não faz. Mas Elias não, Elias era um cara joia. Ele levantou e foi embora. Olha só, vamos ler. O verso 7. Mas passados alguns dias, a torrente secou. Gente, ele estava bebendo água tranquila, secou a água. Sabe o que eu vejo nisso aqui? Muitas vezes a gente espiritualiza certas coisas. Realmente a nossa vida é espiritual, mas muitas coisas acontecem. Por que a corrente secou? Porque não estava chovendo. Não era castigo de Deus, não era nada. É porque parou de chover e uma hora o negócio vai secar. Mas Deus podia fazer um milagre, aquela corrente ficar brotando indefinidamente? Podia. Mas naquela hora não era para acontecer milagre. Gente, o gás acaba, é domingo, na hora que você está fazendo almoço, que já está tudo fechado, não é? Aí você fica: o Satanás está furioso. Irmão, não é Satanás não. É que você fez muita coisa, o gás acabou mesmo. Não é? Às vezes é falta de ter mais um ali. Lá em casa só tem um. Lá em casa só tem um. Quando está acabando, aí fica amarelo lá o negócio, a chama. Aí eu vou lá, dou uma olhada e pego ver se está pesado. Está vendo, irmãos? A fonte secou. Uma vez a gente estava lá em casa, né? A Cláudia estava orando, estava lá: ai, Senhor, glória a Deus e tal. E ela sabe aqueles dias que você está só alegria com o Senhor? E ela estava olhando, andando. Aí Deus falou com ela assim: faz um macarrão que seu gás vai acabar. Glória a Deus, Senhor, tal. E aí ela foi lá e fez um macarrão. Aí depois ela falou assim, aí veio uma outra determinação de Deus, falou assim: vai agora, abre a porta. Disse: não, primeiro separa metade da sua roupa que está aí suja para lavar. Aí ela foi: glória a Deus, e foi lá e separou a roupa. Aí passa um pouquinho, vem uma outra ordem: vai e abre a porta. Aí ela foi lá abrir a porta de casa. Na hora que ela abriu, a minha mãe estava sim esperando, ia bater na porta. Aí minha mãe falou assim: uai, você sabia que eu estava chegando? Aí ela: glória a Deus, glória a Deus. Aí minha mãe falou assim: eu vim pegar metade da sua roupa que eu vou lavar lá na minha casa. Então, irmãos, são coisas provenientes da obediência. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quanto eu quero ouvir a voz de Deus. Eu estou pregando para você e para mim. O quanto eu preciso ouvir a voz de Deus, para que eu não erre em algum cálculo, em alguma decisão. O quanto nós precisamos ouvir, estar atentos ao que Deus está falando. E o Elias, ele estava lá tudo bem. E aí a corrente secou. E Deus falou: agora acabou esse ciclo, agora nós vamos para outro lugar. Agora nós vamos para outra coisa. Agora você vai lá para Sarepta. Olha só o verso 8, desculpa. O 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, porque ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Gente, Sarepta era uma região, era uma cidade fora do
limite de Israel. Era como se fosse um povo inimigo. E ele foi para lá e Deus falou assim: olha, vai lá que uma viúva vai te sustentar. Irmão, deixa eu te falar o que é viúva. Naquele tempo, a viúva não trabalhava. Ela fazia pequenas coisas em casa. Às vezes fazia um pão, ele fazia um pouquinho a mais e conseguia vender. Mas era o homem que trabalhava. O homem, ele era guerreiro, ele trabalhava na lavoura e na extração. Então o homem era o cara que trazia o alimento para casa e a mulher cuidava da casa. E quando o homem morria, a viúva ficava desamparada. Você imagina, vocês que são casadas, às vezes você depende só do seu marido e de repente você fica sem chão. A viúva era assim, ela não tinha amparo. Por isso que Deus, você vai ver muitas vezes na palavra, Deus falando assim: olha, você não pode perverter o direito do órfão e da viúva, porque Deus ordenava que cuidassem das viúvas. E essa viúva, como ela não era estrangeira, e aí o Elias, ele vai para lá e vai falar assim: ó, vou procurar uma viúva rica aqui que vai me sustentar, né? Talvez ele imaginasse que ia achar uma viúva cheia da grana lá, que é uma viúva, às vezes o cara era um milionário, um fazendeiro, e aí ela ficou viúva. Gente, nada disso. Ele chegou lá e o Senhor viu uma viúva, ela foi catar algumas lenhas, né? Falou que catou alguns cavacos, e aí ele vai e começa a conversar com essa viúva. Então o que acontece? O Elias, ele chegou lá em Sarepta e começou a ver quem seria a viúva que ia sustentá-lo. E aí chegou uma viúva, ele viu ela catando alguns gravetos, aí ele falou com ela assim: aqui, me dá um pouquinho de água. Aí ela falou assim: só um minuto que eu vou buscar. Aí ele falou assim: olha, não leva a mal não, mas você traz um pedacinho de pão para mim também? Aí ela falou assim: ó, o negócio é o seguinte, eu não tenho nada em casa não, eu só tenho uma botija de azeite, eu só tenho um pedacinho, um pouquinho de farinha, e eu vou fazer um bolo para o meu filho e depois nós vamos morrer, porque nós não temos nada mais que comer. Aí o Elias falou assim: olha, faz o seguinte, você vai lá e faz um pão para mim primeiro, depois você faz um pão para você. Gente, quem faria um negócio desse aqui? Você é viúva, você está lá com o seu filho, aí chega um cara e fala assim: faz um pão para mim. Por algum motivo, talvez ela não conhecesse Elias, não conhecesse o Deus de Elias, mas por algum motivo ela resolveu obedecer. Ela fez um pão para Elias e trouxe para Elias. E aí Elias fala com ela o seguinte, no verso 13 diz o seguinte: não temas, vai, faze o que disseste, mas faz para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois fará para ti mesmo. Gente, isso aqui nós aprendemos o seguinte: o milagre, Deus começa com o que você tem. O que ela tinha? Um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Lembra quando Deus multiplicou os pães e o peixe? O que vocês têm aí? Nós temos 5 pães, uns peixinhos aqui. Na outra multiplicação, o que vocês têm aí? Tem isso, tem aquilo. Observe os milagres que Deus faz. Ele usa o que você tem. Muitas vezes a gente quer que Deus multiplique aquilo que eu não tenho. Deus vai multiplicar o que você tem na sua casa. O que você tem, Deus multiplica. Então esse milagre, e também a gente vê no milagre que Deus multiplicou o azeite com a mulher de Eliseu, uma viúva também, lá junto com Eliseu. Não sei se você vai lembrar dessa história. Eliseu chegou na casa dela e não tinha nada, e ele falou: não, faz um negócio para mim, não tem nada. Ela falou assim: então traz, vai nos seus vizinhos e pega as vasilhas, muitas vasilhas, não poucas. E aí eles começaram a derramar o azeite não acabava, pegava outra vasilha e ficou aquele mundo de azeite. E aqui a mesma coisa, Deus, ele faz com que a família, ela não se acabe o alimento. Olha só, vamos voltar no 12 aqui, ó.
Tão certo, porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor. Peraí, não é esse não. É o verso 14. Veja a importância da obediência. Essa mulher obedeceu a palavra do Senhor na boca do servo. Aí ele falou assim: olha, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra novamente. E foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Por isso que é importante a palavra falada. Muitas vezes a gente vai orar, às vezes você recebe alguém que vai orar na sua casa, e aí algumas palavras são proferidas de bênçãos sobre vocês, sobre a sua família, sobre a sua casa. Nós estamos lá em São José da Lagoa orar pelo negócio a loja. Foi terça, né? Quarta-feira. Nós estamos lá orar pela loja, abençoar o local e orar com eles. E foi um momento muito bom da gente conversar e trocar umas ideias. Então é importante quando há uma bênção. Então Elias proferiu essa palavra, e por causa dessa palavra não faltou farinha e não faltou azeite. Mas presta atenção, Deus multiplica o que está na sua mão. Muitas vezes você quer se esmerar na palavra, quer estudar a Bíblia, quer aprender mais coisas. Você tem a Bíblia na sua mão e Deus vai multiplicar. Mas olha, se você não ler a sua Bíblia, não vai acontecer nada. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que dar algo para que Deus possa executar na sua vida. E muitas vezes, irmãos, quando a gente ora por esse gasofilácio, esse lugar onde a gente coloca as ofertas, onde nós colocamos nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor, e às vezes eu oro: Senhor, multiplica esse dinheiro, multiplica para que a gente saiba como usar. E Deus multiplica esse dinheiro. E às vezes vem ofertas de fora, ofertas de pessoas que a gente nem conhece direito, que nem conhece às vezes o trabalho. Tinha uma pessoa que todo mês ela estava mandando R$1.000 para a igreja. E estava sendo tão bom, até o dia que ela parou de mandar. E eu não fui atrás dela para saber porque que ela parou de mandar, porque ela mandava uma oferta. Todo mês ela mandava R$1.000. Mas Deus multiplica. Então, primeiro você tem que trazer aqui para Deus multiplicar. Mas Ele usa dessa forma, Ele multiplica o que nós temos. Então é importante que a gente traga para que Ele multiplique na sua vida e na vida da igreja. Então veja a importância de estar em obediência. Deus determinou o milagre, mas era necessária a obediência. E na obediência Deus sustentou Elias. Deus sustentou primeiro lá no deserto, que tinha os corvos, depois sustentou na casa da viúva. Agora veja uma situação que, se você acha que a situação sua está ruim, olha a situação de Elias. Primeiro Deus manda ele para o deserto. Aí ele está lá quietinho, acaba a água. Aí Deus manda: agora você vai lá para Sarepta, uma viúva vai te sustentar lá. E aí ele vai lá e começa a ser sustentado pela viúva. E aí num belo dia, a gente acha: não, está tudo bem, está tudo certo. Não, aí começa a piorar mais ainda. E tem situações, a situação que Elias vai passar, a situação que talvez você tenha passado, a situação que eu tenha passado, que mexe com a nossa estrutura, mexe com toda a nossa vida, e aí nos faz tomar decisões. E aí Elias, ele ficou numa situação embaraçosa demais. Olha só, depois disso adoeceu o filho da mulher. Estava tudo bem, a mulher era uma viúva, mas ela tinha um filho. Gente, a viúva que tem um filho, ela dá graças a Deus, que o menino vai crescer e um dia vai cuidar dela. E aí ela estava perdendo
ela perdeu o único filho que ela tinha. Olha só, depois disso adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então ela disse a Elias: que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e mataste meu filho? Essa frase dela dá uma impressão que ela tinha algumas coisas no passado dela. E aí ela achou que Deus estava castigando ela pelas coisas que ela já tinha feito. Aí o Elias ficou assim: Senhor, o que eu vou fazer aqui agora? Ela estava me sustentando e de repente o filho dela morre. O que eu vou fazer? Ô, gente, tem situação que a gente passa que é difícil. Você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar decisões difíceis. Aqui na igreja várias vezes tive que tomar decisões difíceis. E Elias, ele ficou aqui meio que sem saber o que fazer. Sabe o que ele fez? Foi para a oração. Que muitas vezes a gente não sabe o que fazer, a gente vai perguntar ao vizinho, ao amigo: o que eu vou fazer? Irmãos, vai para a oração. Você não sabe o que fazer, vai buscar auxílio no Senhor. Tem hora que não adianta ficar chorando. Tem hora que não adianta a gente ficar lamentando com outras pessoas. Às vezes, irmãos, acontece uma tragédia, um negócio ruim, você perde o emprego, ou alguém da sua família sai de casa, ou mil coisas, estraga um negócio importante lá, às vezes, e aí, ao invés de você ir para a oração, aí você vai reclamar com outras pessoas. Irmão, não vai ajudar. Se você não tem o que fazer, vai para a oração. Porque muitas vezes a gente vai conversar com pessoas erradas. Aí a pessoa vai falar: realmente Deus te abandonou, né? E aí você já estava para baixo e fica pior ainda. E aí, muitas vezes a gente fala com quem não pode ajudar. Eu quero até abrir um parênteses aqui, irmãos. Se acontecer qualquer coisa, nós estamos em guerra, sabe? Nós, como igreja, como mundo espiritual, nós estamos em guerra. Então, na hora que a gente menos assusta, vem uma bomba, aí a gente tem que sair correndo para apagar o incêndio. Então, fique atento, que o inimigo, ele quer destruir essa obra, ele quer destruir tudo que foi plantado desde o tempo do pastor Washington. E aí a gente vem implantando, os irmãos implantando, ele quer destruir. Quando ele não inventa uma intriga entre irmãos, entre o irmão e o pastor, e aí ele vai colocando umas coisinhas. Fica atento, porque o Satanás, ele quer roubar, matar e destruir. Então fique atento, não acredite em tudo que vem na sua mente. Às vezes a pessoa está nervosa, ela vai falar, cuidado, não passe coisas para frente. Às vezes a pessoa, ela vê um negócio, ao invés de falar com a pessoa, ele vai em outra pessoa e fala e comenta o assunto, e o assunto vai rendendo. Na hora que a gente assusta, a igreja está toda sabendo, e o negócio não é verdade. Às vezes, gente, a quantidade de mentira que Satanás anda espalhando, ele espalha, ele pega um negócio aqui, leva para ali e vai espalhando mentiras. Na hora que se assusta, não tem nem como correr atrás. Então fique atento, toda vez que você souber de alguma coisa, algum problema, fala comigo, fala com a pastora, ou então fala direto com a pessoa, fala com alguém que pode resolver. O menino morreu e Elias ficou ali sem saber o que fazer. Então Elias, olha só, no verso 20 ele falou: então clamou ao Senhor e disse, o Elias chegou para o Senhor e falou: Senhor meu Deus, também a esta viúva com quem eu me hospedo, o Senhor afligiu, matando-lhe o filho. E aí ele estendeu-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor. Então ele foi lá uma vez, orou. Imagina, até esse tempo aí, irmãos, não tem registro de ressurreição na Bíblia. Até esse momento aqui de Elias, ninguém tinha ressuscitado, pelo menos registros bíblicos não. Aí Elias foi lá, orou pelo menino, em nome de Jesus, Espírito de vida, volta, sopra Senhor, tal, e nada.
Muitos já tinham desistido ali mesmo, falaram, não vai dar não. Aí ele voltou a segunda vez, orou a segunda vez e nada. Talvez a gente teria desistido na segunda vez, mas Elias voltou e orou uma terceira vez. E nessa terceira vez, olha só, e estendeu-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo que te faças a alma desse menino voltar a entrar nele. E aí o menino voltou à vida, por causa da oração de Elias. Está entendendo? Aqui é persistência, obediência e persistência. E aí Elias veio e entregou o filho à sua mãe. E aí a mulher ficou tão feliz com a ressurreição do seu filho, que ela fala assim: nisto eu conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Eu falei, uai, aonde que essa mulher estava quando Deus multiplicou a farinha e o azeite? Você imagina, gente, olha só, eles comeram dias e dias. Toda vez que a mulher ia lá fazer o pão, ela tornava e tinha azeite e tinha farinha, fazia o bolo e voltava com o negócio para lá. No outro dia ela ia fazer o bolo e tornava, o pote estava cheio de azeite e tinha farinha na panela. Então eu pensei assim, mas onde que essa mulher estava? Agora, só agora que ela está percebendo que Deus é o Deus do impossível, é Deus que sustentou ela durante vários dias. Mas essa hora foi a hora que ela percebeu realmente Deus, o Deus de Elias é um Deus verdadeiro. Eu quero te falar que Deus preparou Elias. Você imagina, gente, Elias não pegou só coisa pesada, né? Ele estava sendo perseguido pelo rei. Deus mandou ele para o deserto, depois secou, depois ele foi para Sarepta, teve que se humilhar lá, a viúva sustentando ele, depois o menino morre, e tudo isso foi uma preparação para que quando ele estivesse no Monte Carmelo, ele fizesse o que ele fez. Elias foi aquele que matou 400 profetas de Baal, e ele chegou no Monte Carmelo, e estava todo mundo clamando ali pela chuva, clamando, e ele falou assim, olha, traz aí, vocês fazem a oração para o seu Deus aí, eu vou fazer a oração para o meu Deus aqui. Cada um fez os seus altares, ele fez o altar do Senhor. E aí ele falou assim, esse negócio está muito fácil, eu quero que molha a minha lenha, molha o boi, molha tudo. Aí o pessoal molhou. Ele falou, não, molha mais, enche. E encheu em volta de água, estava tudo úmido, madeira úmida. E lá os profetas de Baal, tudo se rasgando e gritando, ó Baal, queima nosso altar e tal, e nada. Aí o Elias falou assim, peraí, agora é minha vez. E ele chegou lá, Senhor, para que todos vejam que há Deus em Israel, responde-me. E aí veio fogo do céu. Gente, veio fogo. Ele não queimou o altar, não. Ele destruiu o altar, queimou, lambeu a água, queimou tudo. Veio fogo do céu. E aí eles, por causa desse episódio, Deus estava preparando Elias para poder matar os profetas que adoravam um Deus falso. E ele ficou 3 anos e meio nesse processo da casa da mulher e sendo sustentado para que Deus mostrasse o seu poder. Então olha só, a bênção da provisão veio sobre Elias. Gente, a bênção vai vir sobre a sua casa. Se você é um cristão fiel ao Senhor, Deus não vai deixar faltar. Porque ele fala lá, quando Jesus veio, ele falou assim, olha para os lírios, olha para as aves do céu, eles ficam tranquilos, eles não trabalham, eles ficam tranquilos sabendo que Deus sustenta eles. Agora, se Deus sustenta um animalzinho, um passarinho que vive ali 2, 3 anos, não vai cuidar de você? É Deus cuida, gente. Deus, ele dá a provisão diariamente. Mas tem um pequeno detalhe: Deus dá a provisão, mas olha só,
a bênção, a primeira coisa que eu quero que você guarde, irmão, guarda isso. A gente falou várias coisas, mas guarda essas 4 coisas que eu vou falar aqui hoje. A bênção começa com a obediência. Obediência à palavra. Muitas vezes a gente quer as bênçãos de Deus, mas não quer obedecer a palavra. Uma vez a gente conversando com uma vizinha aqui, e aí ela estava conversando, eu vou lá, que ela falando, eu vou numa igreja, e lá eu vou lá receber minha bênção. Aí, tá, você vai receber a bênção? Eu vou lá para receber minha bênção. Mas ela vai com o intuito de receber a bênção. E aí depois nós fomos ver ali, a pessoa ela era casada e estava vivendo com um amante, mas estava indo na igreja e estava tudo bem. Para ela estava tudo bem. E onde que está a obediência à palavra? Então, gente, a vida cristã é uma vida de renúncia. A vida cristã é uma vida de obediência à palavra. Então, quando a vida cristã é assim, eu estou indo para cá, e aí o Espírito Santo mexe na minha cabeça e me salva e me restaura, limpa os meus pecados, e aí eu dou as costas para o pecado que ficou para lá, e eu vou seguindo a Jesus. Então a vida cristã é uma vida de obediência. Você estava indo para lá, agora você vai para cá. Então é uma vida que você vai largando o pecado e vai entrando na vida cristã. Então é uma vida de conversão. Então onde você vai, se ninguém fala com você, não, você pode continuar fazendo o que você fizer de errado mesmo, vem para Jesus, Ele te aceita do jeito que está. Aceita. Jesus, Ele é perdoador. Do jeito que você está, venha a Jesus. Mas depois que você venha, você tem que buscar uma vida santa. Se você tem algum vício, é normal que você tenha dificuldade para poder largar. Isso é normal, mas se esforce, porque há um esforço da nossa parte, e você anda uma parte, e Deus anda uma parte com você. Então você fala assim, Senhor, eu não consigo me livrar sozinho. Então Deus vai te ajudar, mas você tem que dar o passo em direção à libertação. Está entendendo? É importante que nós nos movermos em direção à provisão. Então, primeiro, Deus vai dar provisão? Vai, mas Ele vai te dar depois da obediência. Você precisa obedecê-lo. A Bíblia fala, trazei os dízimos ao altar. Trazei os dízimos, as ofertas. Irmão, muitas vezes a gente fala sobre dízimo, mas não fala sobre oferta. Sabe que esse computadorzinho está ali, ó? Pode olhar aquele notebook lá. Aquele notebook era meu. Eu ganhei ele quando eu vim para cá. Quando eu vim exatamente na viagem, o irmão falou assim, olha, leva esse notebook e vai ser bom para vocês lá. Ele é um positivo. É marca positiva, ele é bem fraquinho. Aí eu peguei, dei uma geral nele, coloquei um HD SSD, ele ficou top, ficou um foguetinho. Coloquei memória nele, ele ficou bom. E aí quando eu viajo eu preciso levá-lo para poder executar meu trabalho em casa. Eu faço edição de vídeo, então eu fazia algumas coisas, edição de fotografia nele. Aí a igreja, a gente tem uns notebooks que a gente ganhou também, a gente tem 4 notebooks para aula de informática, que nós vamos voltar de novo. Só que esses notebooks, eles são muito ruins ainda, eles são para ensinar, tá joia, mas não dá para poder projetar, não dá para passar um vídeo. Aí eu falei assim, esse negócio, eu toda hora trazia o meu computador, eu falei, não, deixa esse computador aí. Aí ele foi ficando. Aí semana passada eu falei assim, você quer saber? Eu vou dar esse computador para a igreja e fica aí e Deus vai prover. Aí quando eu dei esse computador, eu fiz uma ligação. Eu mandei uma mensagem para uma pessoa, eu falei assim, olha, se você souber de alguém que está doando um notebook usado, você me fala. De tarde, irmão, ela falou assim, achei uma pessoa aqui que tem um notebook e ele vai mandar, gente, essa pessoa, ele consertou o notebook para me dar. E ele consertou, eu peguei esse notebook, levei lá no Charles ali, o Charles deu uma geral nele. Gente, o notebook está joia. Sabendo? Porque, olha só, aquele ali eu ganhei, mas eu eu entreguei ele. E aí eu ganhei o outro. Melhor que esse aí. Então a gente precisa se desapegar
de certas coisas. Muitas vezes a gente é muquirana, é pão duro, e aí a gente fala, não posso, senão eu vou ficar sem. Irmãos, Deus tem muito mais para dar. Deus tem muito mais. Então todas as vezes que a gente dispõe de alguma coisa, você dispõe do seu tempo. Tem irmãos aqui que trabalham, que tem o trabalha o dia inteiro, no cansaço, depois do trabalho vem para cá, ainda faz uma jornada aqui. A gente tem, muitas vezes a gente mexeu ali atrás, né, trabalhando, e pergunta para essa pessoa que deu o seu tempo, pergunta como é que ela está hoje. Não vou falar que eu vou perguntar ao Nilson, não, que ele vai ficar sem graça. Mas irmãos, o tempo que você doa na casa do Senhor, ele volta para você. Deus é Deus, gente, Deus é justo. Deus é justo e Deus é fiel. E aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Isso aqui, tudo isso é uma ótima terra. Então quando você semeia, você colhe aquilo. Então muitas vezes a gente fica assim, Senhor, pastor, eu ganho tão pouquinho. Irmão, a viúva pobre, Jesus ficou do lado do gasofilácio, lá na igreja, lá na sinagoga, e vinha aqueles ricos e despejavam moedas, sacos de dinheiro. E Jesus ficou ali olhando, e veio uma viúva e deu 2 moedas, mas as 2 moedas eram tudo que ela tinha. Aí Jesus falou com seus discípulos, olha, essa mulher deu mais que todos eles. Que isso, Senhor? Porque esses outros, eles deu daquilo que estava sobrando. Do que estava sobrando. Essa mulher deu tudo que tinha. Irmãos, eu não estou querendo falar nada para minha glória não, mas eu precisava desse notebook. Eu dei porque a igreja estava precisando, mais do que eu. E no mesmo dia que eu dei, eu recebi. Eu tenho um pastor que eu gosto muito dele. Ele não fica com nada. Ele já ganhou carro, ele já ganhou 23 carros na história dele. Então todo ano ele ganhava, às vezes chegava o irmão e dava um carro para ele, ele ficava olhando, aí alguém estava precisando e dava o carro para ele. Ele tinha uma bicicleta, a única coisa que ele tinha era bicicleta, ele deu a bicicleta para os outros. E aí ele foi ganhando, à medida que ele dava, quanto mais ele dava, mais ele recebia do Senhor. Aí um dia ele recebeu uma casa de presente. Aí o irmão falou assim, agora ele vai ficar quieto, agora ele não vai dar a casa não. Você acredita que ele deu a casa? Ele viu alguém, um pastor que estava em mais necessidade do que ele deu a casa para a pessoa. Aí você vê ele hoje, num mega apartamento, aí você fica, esse cara olha o dinheiro da igreja lá, olha o pastor usando o dinheiro da igreja. Irmão, ele mora num mega apartamento, mas porque Deus o deu. Não foi comprado com dinheiro da igreja, nem com dinheiro de ordenado, porque Deus foi fiel com ele. Então eu quero te falar que Deus vai usar o que você tem. Deus vai multiplicar o que você tem. Ele vai multiplicar o que está na sua carteira, é o que está com você. E que Deus multiplique cada dia mais na sua carteira, na sua despensa, que nunca falte nada na sua despensa, que você tenha todos os dias. Irmãos, quem me conhece, às vezes a gente anda e conversa com alguns irmãos, quem me conhece, às vezes eu converso com algumas pessoas, quem sabe o quanto eu ganho e o que eu faço com aquilo que eu ganho. Eu ganho muito pouco, e Deus multiplica aquele negócio. Às vezes tem um dia, o meu carro ele tem um seguro, não é um seguro, mas é um seguro de cooperativa. Eu preciso desse seguro, que eu viajo muito. E aí na hora que vai vencendo, eu falo assim, eu tenho que pagar o seguro, não posso viajar sem seguro, né? É importante a gente ter. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então Deus guarda, mas tem que ter a sentinela. Por isso que nós temos câmeras aqui, para guardar, para se acontecer alguma suposta acusação, a gente tem as câmeras para poder nos defender. Deus nos defende. Então eu tenho meu seguro. Então Deus manda a cada dia, Deus vai multiplicando, mas eu preciso fazer a minha sementeira, a minha plantação. Então
primeira coisa, é preciso obediência. A segunda coisa, Deus vai usar o que você tem. Gente, aquele menino, quando Jesus foi multiplicar os pães e os peixes, você imagina, aquele menininho ficou sem o lanche dele. Você imagina, o menino chegou lá, levou o lanchinho dele lá, de repente os discípulos falam assim: o que vocês têm? Ah, tem um menino que tem um lanche ali. Aí o menino deu o lanche dele, ele ficou sem, e Deus multiplicou tanto que eles comeram até se fartar. Gente, eles comeram e sobraram, porque eles comeram muito, ainda sobrou. Eles comeram, se fartaram e ainda sobrou, por causa do lanche do menino, por causa do menino que deu o lanche dele. Muitas vezes a gente tem que, primeiro a gente entrega ao Senhor e depois Ele multiplica, né? Então, começa com o que você tem em casa, e a bênção começa com o que nós temos em nossas mãos. Eu quero te perguntar, o que você tem na sua mão? Não hoje, né? Mas o que tem na sua mão? Ah, o meu tempo, pastor. O tempo, eu posso às vezes dar uma parte do meu tempo para o Senhor. Irmão, eu não estou falando de igreja não, tá? Pode ser igreja, mas é um tempo de você dedicar ao Senhor. Às vezes, se uma parte do seu dia, você fala: Senhor, me dá um telefone aí, de alguém, da minha agenda, que eu tenho que ligar para ele e mandar uma palavra de fé para ele. Aí às vezes Deus te dá um nome para você ligar. Às vezes você sair para fazer uma visita. Muitas vezes quando eu falo em oferta, parece que eu estou pedindo dinheiro. Não é isso. É você ofertar o seu tempo, é você ofertar o seu trabalho, né? A gente fez uma brincadeira aqui no celular. Aí eu falei: Rose, você tem como... E na brincadeira a gente ia pagar a Rose para ela dar um brinde para uma pessoa, que seria uma unha. A gente fez uma brincadeira com o aplicativo da igreja. E aí eu falei: Rose, eu vou te pagar. Ela falou assim: não, eu estou dando também. Então ela plantou no reino de Deus. Isso aqui é reino de Deus. Isso aqui não é uma igreja, é um reino de Deus. Então tudo que a gente semeia, a gente colhe. Então eu quero perguntar para você: o que você tem nas suas mãos? Muitas vezes Deus abençoa pessoas e são pessoas bem de vida, são pessoas que têm muitos recursos, mas não usam um centavo para a glória de Deus. Gente, eu conheço pessoas que são amigos até, que nunca deram um real aqui para a igreja. Pessoas que eu conheço, amigo meu. Essa igreja aqui, ela vai prosperar conosco. Nós vamos prosperar juntos, nós vamos prosperar juntos. Amém, irmãos? Nós temos que crer que Deus pode nos abençoar. Muitas vezes eu vejo assim, pessoas que começam a estudar, chegam no terceiro ano, parou. Parou por quê? Não vai tentar uma vestibular, uma faculdade? Às vezes eu vejo um menino, alguém sem chance de crescer profissionalmente, então vão estudar, vão fazer cursos, estuda, se esmera, e você vai prosperar. A gente tem que prosperar financeiramente, tem que prosperar espiritualmente. A provisão de Deus vai chegar na sua casa, mas primeiro é a obediência. Amém? Vamos orar? Cláudio, vem cá, vamos orar. Irmãos, eu quero, abaixe seus olhos, feche seus olhos, não precisa levantar não, irmãos, pode sentar. Eu quero que você guarde isso. A provisão, Deus não vai deixar faltar na sua casa. Deus não vai deixar faltar, mas primeiro vem a obediência. E Deus vai usar aquilo que tem na sua casa. Deus vai usar o que está na sua despensa. Muitas vezes você tem 2 quilos de feijão, seu vizinho está passando fome, aí você fala: mas pode faltar aqui, não vou dar não. Irmão, semeia na vida do seu vizinho, semeia na vida da pessoa que está em dificuldade, semeia na vida do seu irmão. Às vezes você sabe que tem um irmão em dificuldade, às vezes alguém ficou desempregado, está em dificuldade, então semeia. Nós temos que ter confiança que Deus não vai deixar faltar. Irmãos, eu podia contar aqui N situações,
muitas situações em que Deus proveu na nossa vida. Eu sou dizimista, sou ofertante ao Senhor, desde que eu me entendo por gente. Meu primeiro salário, eu entreguei ele ao Senhor. E a gente vai buscando, vai entregando, vai sendo fiel. E Deus é fiel, gente, entenda isso, Deus é fiel. Você precisa crer que Deus é fiel e você aproveitar, você provar da fidelidade do Senhor. Ele é fiel, Ele não vai deixar faltar na sua casa, em nome de Jesus, amém, irmãos? Deus não vai deixar faltar. Eu quero que você ore nesse momento, aí um pouquinho aí, eu quero que você pense, o que você pode, o que tem na sua mão? Às vezes você fala assim, eu tenho 5 pães e 3 peixes, eu tenho 5 pães e 2 peixes, eu não tenho nada, pastor, eu não tenho nada. Eu não estou querendo, não estou te pedindo para você entregar nada, eu estou te pedindo para você entregar ao Senhor aquilo que você quer entregar ao Senhor. Às vezes você tem um espaço na sua casa bom, que dá para fazer uma célula, que dá para fazer um pequeno grupo, mas não quero não, esse negócio vai dar trabalho, vai dar confusão na minha vida. Muitas vezes a gente tem algo nas nossas mãos para oferecer, nós estamos precisando de bateristas, precisamos de pessoas que nos ajudem, pessoas no projetor, mas muitas vezes a gente fala, não quero ofertar, e que nós possamos buscar essa provisão diária que vem do Senhor. Vamos orar? Amém. Nosso Deus é o dono do universo. Meu irmão, Ele não precisa de nosso dinheiro, não precisa do seu dinheiro. Não é mesmo? Olha a diferença de Caim e Abel. Caim, ele trouxe uma oferta para o Senhor. Aí Abel trouxe a primícia ao Senhor. É a diferença. O Senhor olha o nosso coração. O Senhor olha o nosso coração. A alma generosa, diz a palavra do Senhor, a alma generosa, essa prosperará. A gente tem que ficar atento aos versículos quando fala prosperará. Gente, quando a gente fala de prosperidade, não é somente financeiro, não. A gente fala de prosperidade, é espiritual, é saúde, é família, é a bênção da proteção do Senhor, é a paz no nosso lar. Então, isso tudo é a prosperidade, é uma vida de abundância do Senhor. Então, a gente sempre fala de dinheiro, também. Então, assim, o Edson contou alguns testemunhos nossos aqui, a gente assim, já sentiu, meu irmão, nós não somos apegados a nada. Já contei para algumas pessoas que as coisas que eu mais gostava na minha casa, lá em Belo Horizonte, eu abri mão. O que eu mais faço, nossa, foi tão difícil conseguir isso, e isso é meu, foi a primeira coisa que eu abri mão. E um tanto de coisa que tem para os outros lá em Belo Horizonte, muita coisa. E glória a Deus, eu não sou apegada a nada. Nós não somos apegados a nada. E eu sempre falei, Senhor, obrigado porque o Senhor cuida da minha família. O Senhor cuida dos teus filhos sempre. E da família de cada filho meu. Eu vejo, sabe, o cuidado do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele vê o que está no nosso coração. Ele vê o amor que nós temos aqui por essa obra. Ele sabe disso. Ele sabe, Ele conhece o seu coração. Ele conhece o seu coração. Passou por um deserto, meu irmão, deserto de passagem. Se você não tivesse passado por tanta luta, por tantas coisas que você já passou, talvez você não seria o que você é hoje. Talvez você não teria esse conhecimento de Deus que você adquiriu já. Entendeu? Você não sabe ainda o que Ele está trabalhando na sua vida. O que Ele vai fazer ainda de você. Eu vou ter que falar uma coisa aqui. Quando eu vim para a igreja, Deus me falou muito forte. Eu sempre falei isso para a Mariana. Logo no início, nós chegamos aqui. Aí acho que a gente foi orar junto, né, Mariana? Na hora que eu cheguei com a Mariana orando, aí Deus me deu uma palavra de conhecimento na hora. Falou assim: essa é a minha guerreira. E toda vez que eu lembro disso, o Senhor mexe comigo, porque o Senhor falou claramente: você é uma guerreira, você é uma guerreira. E a sua família, fica aqui, o seu galardão, fique tranquilo.
tribulação, da perseguição, não. Eles oravam juntos, unânimes, pedindo assim: Senhor, nos dê ousadia para a gente continuar falando do Evangelho de Jesus. Nos dê intrepidez para a gente continuar ministrando e levando Jesus para as pessoas. A gente precisa aprender muito, né? A gente está precisando aprender muito, muito, muito. Que o Senhor mexa nos nossos corações, sabe? Nos coloca aí essa chama de levar Jesus por onde a gente for. Nós estamos nos últimos dias e a gente fala isso todo dia. E virá muito difícil. Eu não sei quem viu aí nas redes sociais aí, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele falando assim: as eleições dos Estados Unidos vão ser em novembro, mas eu não sei se nós vamos chegar na novembro. 9 meses é muito tempo, porque antes disso vai estourar a Terceira Guerra Mundial. Vocês sabem que grandes autoridades mundiais, né, eles estão construindo bunkers. Eles estão construindo bunkers. Gente com muito dinheiro por causa das guerras, por causa desses conflitos que estão surgindo e pode surgir uma guerra grande. Sim, então assim, a gente não sabe quanto tempo a gente tem, a gente não sabe quanto tempo a gente vai estar ainda com a palavra de Deus em mãos, não é mesmo? A gente não sabe o que vem por aí, mas a gente não tem visto boas promessas. Mas eu estou querendo te deixar para baixo, muito pelo contrário. Jesus fala que quando essas coisas, né, acontecer, a gente tem que se alegrar. Porque a nossa redenção está perto. O nosso Salvador está aqui. Ele virá nos buscar. Amém, irmãos? Eu sempre falo, sabe, que a melhor oração é quando ela é de você mesmo, né? Quando ela sai do seu coração, o Senhor te conhece. A palavra diz que antes mesmo que a palavra sai da nossa boca, a gente já conhece todas elas. Não é mesmo? O Senhor já conhece todas elas. Então feche seus olhos, comece a orar, comece a clamar o Senhor, comece a clamar o Senhor pela sua vida, pela sua família, pelo seu lar, por essa semana. A gente não sabe o nosso dia de amanhã, mas o Senhor conhece todos eles. O Senhor sabe o nosso último dia aqui na terra. Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe das nossas angústias, das nossas infecções. Ele sabe dos nossos anseios. Ele se importa, meu irmão, com você. Ele se importa conosco, ele se importa sim. E ele quer mais de nós, ele quer mais de você. Ele quer um relacionamento, sabe? Você está caminhando, Senhor. Onde nós vamos? Senhor, o que você quer de hoje? O que nós vamos fazer? É isso.